Bom dia, minha querida ovelha amada do Senhor. Antes de entrarmos juntos nessa oração e reflexão tão poderosa, eu quero te pedir algo que parece simples, mas que tem um impacto gigantesco. Clique agora no curtir deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você pode pensar, mas por que isso é importante? Eu te respondo, porque cada vez que você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo tem valor e leva essa mensagem de fé para milhares de outras vidas. Ou seja, você não está apenas ouvindo a palavra, você está sendo instrumento de Deus para evangelizar. E mais, quando você interage com esse vídeo, você está declarando em público diante do céu e da terra que você deseja estar protegido pelo cuidado silencioso de Deus. Então faça isso agora e escreva nos comentários a frase de fé: Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Agora sim, respire fundo, acalme o coração e permita que o Espírito Santo fale contigo através desta mensagem. A verdade oculta no Salmo 91. O Salmo 91 começa assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Minha ovelha, você percebe a profundidade dessas palavras? Deus não está falando sobre visitas ocasionais. Ele está falando sobre habitar. Habitar é permanecer. Habitar é morar. Habitar é escolher viver todos os dias debaixo da presença do Senhor. Muitas pessoas só procuram a Deus em momentos de dor, de crise, de angústia. Mas a promessa de proteção do Salmo 91 é para aqueles que decidem permanecer, não apenas visitar. Imagine comigo, quando você vai à casa de alguém e apenas visita, você não tem intimidade suficiente para abrir a geladeira, deitar no sofá ou pegar algo sem pedir. Mas quando você habita, quando você mora naquele lugar, tudo é seu. Tudo está disponível, você tem liberdade. Assim é com Deus. Aqueles que apenas o visitam de vez em quando, em momentos de aflição, não desfrutam plenamente da intimidade, da segurança e da proteção. Mas aqueles que escolhem habitar no esconderijo do Altíssimo, esses vivem debaixo de uma cobertura constante, invisível e silenciosa. Deus trabalha em silêncio. Você sabia que as maiores obras de Deus acontecem em silêncio? É no silêncio da noite que a semente germina. É no silêncio do ventre que a vida é gerada. É no silêncio de um coração quebrantado que Deus fala mais alto. Muitas vezes você pode olhar para a sua vida e pensar: eu não vejo nada acontecendo. Parece que Deus está calado. Mas eu quero que você entenda algo hoje. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele está trabalhando em algo muito maior do que você pode imaginar. O cuidado de Deus é como o ar que você respira. Você não vê, não percebe, mas sem Ele, você não viveria um único segundo. José. Veja a vida de José, filho de Jacó. Seus irmãos o traíram, jogaram-no numa cova, depois o venderam como escravo. Humanamente, parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas cada detalhe daquela história fazia parte de um plano silencioso. Quando José foi preso injustamente, Deus estava preparando-o para ser governador. Quando ele foi esquecido pelos homens, Deus estava o lembrando diante dos céus. O silêncio não era abandono, era treinamento. E no tempo certo, José se tornou o homem mais importante do Egito depois do faraó, salvando não apenas o povo daquela nação, mas também sua própria família. O que parecia tragédia era, na verdade, cuidado. E eu quero que você guarde isso. Muitas coisas que hoje parecem derrotas na sua vida, amanhã serão testemunhos de vitória. Moisés. Lembre também de Moisés. Quando bebê, sua mãe o colocou num cesto e o deixou no rio Nilo. Pode imaginar o coração daquela mulher. Aparentemente, parecia o fim. Parecia abandono. Mas o cuidado silencioso de Deus já estava em ação. A filha de Faraó encontrou o menino, teve compaixão e o adotou. E o que era para ser morte no rio se transformou em livramento dentro do palácio. Deus estava conduzindo de forma invisível cada detalhe.
Talvez hoje você esteja à beira de um rio de incertezas, sem saber o que vai acontecer. Mas da mesma forma que o cesto de Moisés foi conduzido pelas águas, a sua vida também está sendo conduzida pelo cuidado silencioso do Senhor. Vida real. Quantas vezes você quase pegou o ônibus errado e por algum motivo se atrasou? Quantas vezes você ia por um caminho e algo dentro de você disse para mudar a rota? Quantas vezes você perdeu um emprego e chorou, mas depois percebeu que foi justamente aquilo que abriu espaço para algo melhor? Isso não é acaso. Isso não é coincidência. Isso é o cuidado silencioso de Deus. Você não percebe, mas Deus já te livrou de acidentes que você nunca soube que poderiam acontecer. Ele já fechou portas que você queria abrir, mas que teriam te destruído. Ele já te afastou de pessoas que pareciam boas, mas que te fariam muito mal. Oremos. Coloque agora a mão sobre o seu coração e repita comigo esta oração. Senhor, eu reconheço o teu cuidado silencioso sobre a minha vida. Mesmo quando eu não vejo, o Senhor está agindo. Mesmo quando eu não percebo, o Senhor está me protegendo. Eu entrego a Ti o meu dia, a minha família, os meus caminhos. Livra-me do mal escondido, das ciladas invisíveis e dos perigos que eu não consigo enxergar. Que eu habite para sempre no Teu esconderijo e descanse à sombra do Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Aplicando para a vida. Minha ovelha, guarde isso no coração. O cuidado de Deus não é barulhento, não é espetacular, não precisa de aplausos. O cuidado de Deus é silencioso, mas é constante. Ele está contigo agora mesmo, enquanto você ouve esta mensagem. Hoje, enquanto você sair para trabalhar, estudar, cuidar da família ou simplesmente descansar, saiba que há uma sombra poderosa sobre você, a sombra do Onipotente. Não temerás os laços do inimigo. Minha ovelha, se no primeiro momento entendemos que o cuidado de Deus é silencioso, agora o salmista nos leva a uma dimensão ainda mais profunda. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 5, 7. Essas palavras são poderosas, mas também misteriosas. O que é o terror da noite? O que é a seta que voa de dia? O que significa peste na escuridão? O salmista está descrevendo tudo aquilo que causa medo e insegurança, tanto no corpo como na alma. Ele está dizendo, você pode até ver, pode até sentir o perigo, mas não será destruído porque a mão de Deus está sobre você. Os medos da noite. Quem nunca passou por momentos de medo durante a noite? Às vezes, não é apenas o medo físico de um barulho estranho, mas o peso da ansiedade, das preocupações e das incertezas. É à noite que os pensamentos mais pesados parecem gritar dentro da mente. É à noite que o coração se sente mais frágil. O salmista diz, você não temerá o terror da noite. Isso significa que Deus coloca paz no coração, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. É a certeza de que, ainda que você durma, o Senhor está acordado, guardando cada detalhe da sua vida. A seta que voa de dia. Já a seta que voa de dia é aquela flecha inesperada que surge de repente no cotidiano. Pode ser uma palavra maldosa, uma injustiça no trabalho, uma traição de alguém próximo, um diagnóstico médico inesperado. São situações que vêm como flechas rápidas e dolorosas, tentando te ferir. Mas a promessa é clara. Você pode até ver a seta voando, mas ela não te atingirá, porque existe um escudo invisível de proteção. Os medos da noite. Quem nunca passou por momentos de medo durante a noite? Às vezes, não é apenas o medo físico de um barulho estranho, mas o peso da ansiedade, das preocupações e das incertezas. É à noite que os pensamentos mais pesados parecem gritar dentro da mente. É à noite que o coração se sente mais frágil. O salmista diz, você não temerá o terror da noite. Isso significa
que Deus coloca paz no coração, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. É a certeza de que, ainda que você durma, o Senhor está acordado, guardando cada detalhe da sua vida. A seta que voa de dia. Já a seta que voa de dia é aquela flecha inesperada que surge de repente no cotidiano. Pode ser uma palavra maldosa, uma injustiça no trabalho, uma traição de alguém próximo, um diagnóstico médico inesperado. São situações que vêm como flechas rápidas e dolorosas, tentando te ferir. Mas a promessa é clara. Você pode até ver a seta voando, mas ela não te atingirá, porque existe um escudo invisível de proteção. Agora, pense em quantas vezes você passou por situações que pareciam insuportáveis. Talvez tenha sido uma noite em claro, chorando, sem saber como resolver um problema. Talvez tenha sido um dia em que uma notícia te feriu como uma flecha no peito. E ainda assim você está aqui ouvindo esta mensagem. Isso já é prova de que o Salmo 91 é real. Se você não foi consumido, se não foi destruído, é porque Deus já esteve te guardando o tempo todo. Orientação espiritual. Quando os medos vierem à noite, declare o Salmo 91 em voz alta. Quando a seta vier de dia, cubra-se com a oração. Quando a peste se espalhar, confie no cuidado silencioso do Senhor, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Oração de fortalecimento contra o medo. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora e ore comigo. Senhor, eu não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Ainda que os perigos se multipliquem, ainda que as más notícias cheguem, eu confio na tua proteção. Coloca sobre mim e sobre a minha família o escudo da fé. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo laço do inimigo seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Eu descanso hoje na promessa do Salmo 91, porque eu creio que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, minha ovelha, a palavra de hoje é clara. Você não precisa viver refém do medo. O inimigo pode até tentar cercar, mas você tem uma muralha invisível ao seu redor. Essa muralha é o cuidado silencioso de Deus. E eu quero que você escreva agora nos comentários, como um ato profético: eu não temerei, porque Deus me guarda. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final desta reflexão sobre a poderosa promessa do Salmo 91. Hoje aprendemos que não precisamos viver dominados pelo medo, porque o Senhor nos garante: tu não serás atingido. Ainda que o inimigo lance setas, ainda que a noite traga terrores, ainda que as más notícias tentem nos abalar, existe uma muralha invisível de proteção ao nosso redor, a presença viva de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida: você vai dormir em paz, acordar fortalecido, caminhar protegido e vencer cada batalha em nome de Jesus. Agora, eu te faço um convite especial. Se esta palavra tocou o seu coração, curta este vídeo. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma oração poderosa. E compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando sentir essa mesma paz. Você pode ser o canal de bênção que levará alívio e esperança a alguém hoje. Que Deus te guarde, que a luz dele brilhe sobre a sua casa e que a promessa do Salmo 91 acompanhe cada passo do seu caminho. E nunca se esqueça, você não está sozinho. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Fique na paz do Senhor e até a próxima mensagem de fé.